13 de maio. Nas redes sociais, vários debates sobre a abolição da escravidão no Brasil. Isabel aboliu porque era convictamente abolicionista ou aboliu porque foi pressionada, mas no fundo ela não queria? Muita gente fala muita coisa. Então, vamos pegar aí rapidinho um pouquinho da postura da princesa Isabel. Se liga na parada. Se inscreve aí se tu gosta de história, cultura, meio ambiente, arte. Vamos com uma vida inteligente. Se liga na parada. Isabel era uma abolicionista. Ainda mais a partir da década de 80 do século XIX. Antigamente ela já participava de festas em homenagem à Lei do Ventre Livre, que representa um processo de abolição coordenado pelo Estado, sem ferir muito os interesses dos latifundiários. Em cerimônias como essa, dançava com André Rebouças, que por mais que fosse engenheiro, era negro, e para uns aquilo ali já não deveria acontecer. Na década de 80, a maioria da população negra já estava livre nas ruas do Rio de Janeiro. Isabel era pressionado por abolicionistas como Joaquim Nabuco e outros mais para tomar medidas mais fortes pela causa da abolição. Até porque internacionalmente o Brasil já era muito mal visto por ainda insistir na escravidão daquele momento. A própria ciência do século XIX diz que o homem branco, ele civiliza, ele gera progresso. A própria ciência já começa a dizer que se você tivesse empregados negros, seja na terra, seja em fábricas, o teu negócio não ia andar. Porque os negros como inferiores não ia fazer o seu negócio progredir. Qual era a solução então? Colocar os brancos nos lugares dele. Aí sim você vai progredir, vai ser um sucesso esse teu negócio. E os negros? Ficaram livres. Tá, e a escola? Ninguém falou disso. E a saúde? Ninguém falou disso. E a terra? Não, a gente não está falando disso. Nós estamos falando de liberdade, que não é sinônimo de cidadania. Por isso que após a abolição, depois do 13 de maio de 1888, a grande maioria dos negros continuaram nas ruas, fazendo trabalhos que antes faziam como escravos de ganho, olhando cortiço, nas favelas, que a gente chamou de comunidade. Não há uma inserção social da negritude. Mas Isabel chegou até a proteger o quilombo do Leblon, não deixando que policiais fossem lá destruí-lo. E detalhe, que o idealizador do quilombo do Leblon era um português, branco, rico, empresário de uma loja de bolsas e malas na rua Gonçalves Dias, e que eram até expostos aqui no Rio de Janeiro, até na Áustria. Ele corrigiu o solo, começou a plantar camélia para vender. E negros trabalhavam nesse quilombo produzindo as camélias e recebendo por isso. Vários negros ficaram tão satisfeitos com a Isabel que chegavam a tatuar brasões da monarquia no seu corpo, formando um movimento chamado Guarda Negra, que reprimia comícios republicanos com capoeira e tudo mais, alegando que a monarquia deveria continuar e que a rainha deveria ser a Isabel, a redentora, a libertadora. Agora, colocar Isabel como a heroína solitária do processo de abolição, historicamente, não faz sentido algum. Nem o fato de dizer que a abolição só acabou por pressão do capitalismo internacional. Isso é colocar o negro como se ele não tivesse ação nenhuma, como se ele estivesse esperando alguém decidir por ele. Agora eu posso ser livre! A Inglaterra diz, não! Ah, tá, desculpa, eu vou esperar então. Tá? Agora eu posso ser free! Aí vem os Estados Unidos, não. Ah, tá bom, então eu vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Isso não existe. É colocar um negro no lugar de passividade. Os negros constroem a sua própria história. Você tem revoltas, suicídios, incêndio de engenhos, assassinato de senhores, quilombos. Aliás, tem quilombo por inúmeras regiões
desse país, e muita gente não sabe disso. E ainda a ciência do século XIX, ainda falando pela abolição. O que não quer dizer que tinha um caráter humanitário perante ao negro esse ideal de abolição. Ser rotulado de a favor da escravidão na década de 80 do século XIX é ser chamado de ignorante, de você estar negando o que a ciência está mandando fazer. A Isabel decorou palácios com a camélia, que era produzida no quilombo do Leblon, roupas, e muita gente que era a favor da abolição usava uma camélia até na roupa, a chamada Sociedade das Camélias. Então, talvez isso contribua para esse debate, e vou deixar aqui, para quem gostar, 2 livrinhos muito legais sobre a leitura da abolição e de Isabel. Esse aqui, Isabel, a Redentora dos Escravos, né, do Robert Dalbert Jr., muito legal, e um do nosso Eduardo Silva, né, chamado As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura. Muito legal, uma pequena dica aí, tem muito mais coisa que obviamente não vai falar, mas para quem gosta de história, já é um primeiro passo. Se liga na parada, gostou, se inscreve aí, vamos debater história, vamos debater filme, série, arte, meio ambiente, cultura. O mundo precisa de história. Siga na parada, beijão, coraçãozinho para todo mundo aí, ó. Estuda história, malandro.